Tu conhece o filme Sirat? Esse filme de 2025 foi dirigido por Oliver Lax. Ele é mais um dos indicados ao Oscar 2026 nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Som. E ele narra a história de um pai, o Luiz, que viaja pelo deserto do Marrocos, na companhia do seu filhinho, o Esteban, e da sua cadelinha, a Pipa, para tentar achar aí a sua filha adolescente, né, que se perdeu, né, em uma dessas raves pelo deserto. O filme que tem a produção do Pedro Almodóvar, né, ele tem esse título Sirat, né, porque Sirat, ele é um termo, né, que em árabe ele fala sobre uma ponte bem estreita, né, como bem fininha, assim, como se fosse um fio de cabelo, que começa no inferno e leva até o paraíso. E no islamismo, né, significa um caminho a ser percorrido no dia da ressurreição, né, que fala aí de renascimento. Fotografado em película de 16 milímetros, o filme ele dá uma sensação ainda maior, né, de desolação e de todo aquele sentimento de caos, né, sobre o deserto. O som também, né, faz isso na cabeça da gente, né? Tudo no filme é um caos, é algo assim extremamente desconfortante. Tem muitas pessoas, né, que eu li que largaram o filme, né, no comecinho, na metade, porque acharam muito desconfortável, né? Não gostaram muito. E o filme ele é feito para isso mesmo, ele é feito para impactar, né? Ele é feito para causar realmente esse visual, né, de incômodo, né? Até porque o filme ele fala sobre um caos social, né? Um futuro distópico aí, né? E ele se utiliza de todos esses mecanismos aí, né? Todos esses efeitos para poder causar isso, né? Na visão do espectador e tudo mais. A gente vê isso também com as raves, né? Que aparece durante o filme, né? É tudo uma sensação assim, como se as pessoas tivessem merdidas nelas mesmas, né? E para fazer os ravers, né, que estão lá no filme, o diretor ele saiu recrutando pessoas que eram adeptas, né, dessa cultura. E ele colocou lá, né, pessoas que utilizaram seus próprios nomes e tudo mais para criar todo um cenário assim mais real, né, mais documental assim, sobre o filme. E o drama que é muito imersivo, né, e sensorial, ele foi aclamado em Cannes, mas ele causou algumas polêmicas, né, principalmente uma fala do diretor, né, há um tempo, que ele mencionou o agente secreto, né, acho que foi logo quando o agente secreto foi escolhido para o Oscar e tudo mais, em mais categorias do que o Sirat, né, e ele falou que era incrível como tudo no Brasil vendia. Se colocasse um sapato, né, o pessoal iria vender, né, como algo maravilhoso. Então, assim, uma pontinha de recalque dele, né, que eu acho que o filme dele não saiu tão assim como ele esperava. E ele ficou bem chateadinho, né, principalmente aí com as coisas do Brasil. E o filme é isso, né, ele é feito para narrar uma trajetória aí de perda, de desespero e de busca por sentido em meio ao caos. E ele é baseado, né, em metáforas existencialistas, né, e nas culturas dessas raves, né, e fala muito também nas tradições islâmicas. O filme ele lembra muito obras como Mad Max, né, e como eu falei, ele narra um futuro distópico, né, uma possível, com rumores aí de uma possível terceira guerra mundial, né, mostrando a dor de uma forma extremamente sofrível, né, e mostrando também, né, que sofrer pode ter aí uma certa devoção, né, em meio ao deserto. As cenas que são muito assim tristes, né? Vocês vão ver no decorrer do filme. Tem muitas cenas assim que são assim bem angustiantes, né? E o filme ele também é muito cheio de simbolismo, como por exemplo o deserto, né? O deserto funciona como um lugar, né, que mostra diversas culturas, pessoas de diversos tipos sociais e tudo mais.
E a gente vê que o Luiz, né, no personagem do Luiz, ele no começo ele tem um certo preconceito, né, contra aquele pessoal que vive naquelas raves e tudo mais, mas depois, com o passar do tempo, né, com o entendimento que ele vai vivendo, tudo se desprendendo de certas coisas, né, esse preconceito acaba e ele acaba até fazendo amizade, aí uma amizade bem forte, né, com um grupo de ravers que ele segue para pedir ajuda para os amigos dele, né? O filho dele acaba mostrando para ele que confiar também significa sobreviver, né? Então, assim, tem muito simbolismo. O deserto ele também significa, nesse futuro distópico, né? Um lugar que antes, né, era um local de liberdade, as pessoas poderiam se expressar ali de todas as formas. Com essas notícias da guerra chegando, né, as pessoas acabam só procurando um sentido, seguindo em frente, né, indo atrás de um sentido para viver. A gente vê isso quando eles veem umas imagens, né, religiosas na TV e tudo mais. E tem também a questão do Luiz, né, que mergulhado aí nas suas dores, né, ele tenta somente existir, né, somente tentar sobreviver mesmo, né, já que ele carrega, né, as dores dele aí e precisa aprender a lidar de qualquer forma. Então ele mostra, né, que essa caminhada pelo deserto, ela pode ser fatal, né, ela pode estar ali entre viver e morrer, e também mostrando que atravessar o deserto, né, até o final, chegar até o final dele, só é possível quando você se desprende de muitas coisas da sua vida, né, e você consegue simplesmente seguir em frente, né, assim, sem pensar em muita coisa. O filme também tem um lado político, né, ele fala como em meio às guerras, né, os estrangeiros eles sempre acham uma rota de fuga, enquanto a população local fica lá presa, né, tentando existir, sobreviver em meio ao caos. E no fim, o filme acaba nos mostrando, né, que coisas que acontecem na vida da gente, né, elas são imprevisíveis e vão além do nosso controle, mas que você pode simplesmente caminhar pela ponte, né, seguir seu destino aí, sem olhar para nada, né, simplesmente só aceitando. Eu vou contar um pouquinho para vocês do começo do filme, né? O filme começa mostrando o Luiz, né, que é o pai, e o Esteban, o filhinho, colando cartazes, né, entregando cartazes, aliás, pelo deserto. E eles chegam nesses grupos de ravers, né? E eles sempre perguntam: olha, você viu essa jovem? Ela é minha filha, ela sumiu, né, em uma das raves e tudo. E aí muita gente diz que não conhece, outros dizem que a viram passar e que ela seguiu com um outro pessoal, né, um outro grupo para outras ravers e tudo. E ele vai, né, continua andando dia após dia com esses cartazes na mão. Ele está sempre numa van, né, que ele levou, adaptou lá, né, trouxe comida e tudo mais. Dentro dessa van também tem uma cachorrinha, a Pipa. E quando ele se depara com um grupo de ravers que decide ajudar ele, né, tudo melhora para ele, né? Apesar dele ainda ser um pouco assim, contra, né, o pessoal, ele acha o pessoal muito estranho, porque realmente, né, o pessoal tem um modo de se vestir estranho do dele, o cabelo e tudo mais. E ele fica meio assim, né? Não quer que o filho tenha lá esses contatos todos e tudo. Mas depois ele acaba percebendo, né, que essas pessoas são pessoas bondosas, são pessoas que, apesar de terem o seu jeito de viver, a sua opção, né, de viver socialmente e tudo mais, suas escolhas, são pessoas organizadas, são pessoas que têm a sua vida, as suas motivações, seus sonhos, seus traumas também. E aí, né, vai nascer uma bela amizade, né, que vai aí seguir, né, com o Luiz aí por uma longa jornada aí de descoberta, de conhecimento e de muita dor, né, de muito sofrimento. E é mais uma dica aqui do canal para vocês, se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.